Olá, sejam bem-vindos ao Programa Cristão de Cuidados ao Covid-19 da Primeira Igreja Batista de Goiânia. Meu nome é Natália Manso, sou psicóloga clínica e trabalho com transtornos de ansiedade e pânico e fui convidada para conversar com vocês sobre saúde mental na pandemia, como lidar com transtornos de ansiedade e pânico. Bom, primeiro, a gente precisa conceituar o que é saúde mental. E de acordo com a OMS, saúde mental é um termo que não tem uma definição muito específica. A OMS diz para nós que saúde mental está relacionada a como a pessoa reage às exigências, os desafios e as mudanças da vida e como que ela harmoniza as suas ideias e as suas emoções. Então, não existe um conceito pré-definido, né? Então, uma pessoa que tem saúde mental é aquela que consegue equilibrar todas as instâncias da sua vida de forma que ela tenha equilíbrio. Então, podemos considerar que quando uma pessoa está adoecida mentalmente, vão ocorrer prejuízos para ela na sua rotina, como, por exemplo, isolamento social, medo de sair de casa, dificuldades de relacionamento afetivo, problemas familiares, profissionais, dentre vários outros, né? Esse adoecimento, ele pode ocorrer em qualquer momento da vida da pessoa, independentemente de uma pandemia, que é o contexto que nós estamos vivendo. Mas quando a gente atualiza esse contexto, esse panorama que a gente vive hoje de uma pandemia, quem já possui transtornos de ansiedade e pânico vão ter um agravamento dos seus sintomas por conta da contaminação e de todo o processo da Covid. Então, assim, a gente pode pensar como que a pandemia tem aumentado as crises de ansiedade na população. Uma vez eu vi uma palestra em que um psiquiatra citou um livro atualíssimo, né, bem atual, chamado Psiquiatria na Pandemia. E ele disse que lá o livro diz para nós que o confinamento, por si só, ele não vai gerar adoecimento mental. Porque a pessoa está na casa dela, tem conforto, tem internet, tem delivery, tem descanso. Então, a pandemia, o confinamento por si só, não vai gerar um adoecimento no indivíduo. Mas com o tempo, o que vai acontecendo? Nós vemos as pessoas adoecendo por conta das várias situações às quais nós estamos sendo submetidos. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como por exemplo, a nossa vulnerabilidade frente ao vírus, com uma possível contaminação, a preocupação que a gente fica com a gente e com os nossos familiares, a morte das pessoas próximas a nós, além dos problemas econômicos, políticos do nosso país e a falta da vacina. Então, cada vez mais as pessoas vão se sentirem mais tensas, vulneráveis, e quem já tem uma predisposição para a ansiedade vai sentir os sintomas sendo agravados, sim. Mas, Natália, como que eu vou saber se eu tenho ansiedade? Então, eu acho que primeiro a gente vai precisar conceituar ansiedade, falar dos seus sintomas físicos, para depois a gente entrar no contexto da pandemia em específico. Vamos lá? Então, o que é ansiedade? Então, vamos pegar lá no dicionário a palavra ansiar, né? Então, é um termo que vem do verbo ansiar, que é o quê? Provocar ânsia, preocupação, sofrimento, se afligir, né? Isso gera um grande mal-estar físico, uma agonia para a pessoa, uma falta de tranquilidade, receio.
né? É a expectativa de que algo indeterminado pode acontecer e o indivíduo se sente incapaz de fazer qualquer coisa, se sente indefeso, tá? Então a ansiedade vem desse contexto, desse conceito geral. Na era primitiva, né, nos nossos primórdios aí, a ansiedade gerava um estado de alerta para os sinais de perigo que o homem primitivo estava ali vulnerável, né? Como, por exemplo, quando ele tinha que capturar uma presa ou quando ele tinha que fugir de um predador. Então, ela era natural porque exigia uma movimentação. E ela ainda é natural hoje na nossa vida, porém, ela vem se tornando disfuncional na maioria da população. Uma vez um psiquiatra deu uma definição de ansiedade que eu achei muito interessante. Ele disse para nós numa palestra o seguinte, que a ansiedade é igual ao apêndice. Todo mundo tem, mas nem todo mundo vai inflamar o apêndice. Então quer dizer que nós todos temos um nível natural de ansiedade. Porém, algumas pessoas tendem a entrar num processo disfuncional, que é quando a pessoa fica refém das suas emoções e não consegue controlá-las. Então aí a gente passa então de uma ansiedade natural para uma ansiedade disfuncional. E quais são os sintomas então da ansiedade? Os mais comuns são inquietação, aquela sensação de desconforto o tempo todo, fatigabilidade, que é a pessoa ficar cansada, fadigada, dificuldade de se concentrar, ou branco na mente, às vezes está tão preocupado com alguma coisa que isso gera um branco, irritabilidade, então pessoas ansiosas ficam muito irritadas facilmente, tensão muscular, que são pontos, né? Muitas vezes as pessoas que têm ansiedade sentem dores físicas nas costas, torcicolos constantes por conta desse enrijecimento muscular. E perturbação do sono, quer dizer, um sono insuficiente ou um sono agitado demais. Já o transtorno de pânico, ele vai ser então uma reação extrema de medo. Os sintomas vão ser basicamente os sintomas de ansiedade, porém, os ataques de pânico, as crises de pânico, elas são bem agravadas porque a pessoa tem a sensação que ela vai morrer. Então, aumentam os batimentos cardíacos, a respiração fica ofegante e ela tem a sensação de que vai ter um infarto e que vai morrer naquele momento. Então, é como se as crises de pânico, elas fossem uma ansiedade potencializada, né? Então, uma reação de medo extrema, certo? Então, o que eu quero dizer com toda essa questão da sintomatologia? Quero dizer que o diagnóstico de transtornos de ansiedade e pânico, eles precisam ser feitos por um psiquiatra. Então, se você se identifica com a maioria desses sintomas, procure um médico. Muitas vezes o tratamento medicamentoso, ele é necessário juntamente com o tratamento psicológico, porque o psicólogo vai auxiliar o indivíduo a entrar em contato com aquele sintoma, entender o seu próprio funcionamento, né? Porque nós somos seres totais. A gente não é só o nosso corpo que tem algum adoecimento físico, a gente não tem só a parte espiritual e a gente também não tem só a parte emocional. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então nós precisamos fazer todas essas movimentações em busca da nossa saúde, né? E o tratamento médico com o tratamento psicológico tem grandes efetividades, né? Temos muitos casos de êxito no tratamento conjunto. Então, o psicólogo vai entrar para compreender, ajudar o paciente a compreender o que fez ele adoecer, né? Como que ele funciona na vida, que ele desenvolveu a ansiedade disfuncional.
E o médico vai proporcionar um alívio dessa sintomática que o corpo já está manifestando. Então, nós vamos juntos entendendo, né, psicoterapeuta e paciente, o que fez o indivíduo adoecer. Por isso que é imprescindível, muitas vezes, procurar ajuda médica e psicológica. Então, como a gente já entendeu toda essa questão da sintomática, da ansiedade, como que ela se manifesta, vamos entender um pouquinho o que existe por detrás do funcionamento ansioso. Na base de todo o funcionamento ansioso existe medo e existe insegurança. É quando a pessoa se vê incapaz de lidar com qualquer situação que não está em seu controle. Então, a pessoa que tem ansiedade tem o seu funcionamento quase que predominantemente mental. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo que geralmente o paciente ansioso ele é cabeção, porque ele racionaliza tudo, pensa demais, porque ele precisa traçar todas as possibilidades para que as coisas não deem errado. Então, é um funcionamento predominantemente mental. E, por pensar sempre no que pode dar errado, o ansioso desenvolve muitos pensamentos negativos e muitas vezes ele se torna uma pessoa pessimista demais. E o que acontece? Existe um gasto de energia muito grande a nível mental. E isso vai fazendo com que a pessoa ela vai funcionar então de duas formas diante desse gasto em excesso. A primeira questão é, ou a pessoa vai paralisar, e a segunda questão é, ou a pessoa vai ser impulsiva. Quando o indivíduo paralisa, quer dizer que ele se vê incapaz de lidar com a situação que está exigindo dele alguma ação. Quando ele age impulsivamente, quer dizer que ele quer resolver logo, e isso muitas vezes pode gerar um comportamento em que ele se atropela, né? Atropela o próprio tempo. Então, dessa forma, o corpo, né, do ansioso vai ficar com um excesso de energia mental, que se não for trabalhada adequadamente, vai gerar sintomas de ansiedade e de pânico. É como se o corpo do ansioso dissesse assim para ele: fulano, volta para cá, você está fora de mim. Vamos dizer que é como se o sintoma estivesse trazendo a pessoa para o momento presente, que é o jeito que o corpo tem de dar notícias de que não há como controlar o que está no futuro, né? Então, volta, é como se o corpo falasse: olha, a única coisa que existe agora sou eu, é o meu corpo. Então, contextualizando essa base ansiosa de medo e segurança, a gente pode entrar mais aprofundadamente na questão da pandemia. O que acontece? Vamos voltar para o nosso contexto atual, contextualizando toda essa sintomática, essa base de funcionamento, o processo da pandemia. A gente está numa situação que nós não podemos controlar, principalmente por se tratar de um vírus que a gente não vê. Nós não somos capazes de ver, então a gente não consegue controlar. Nós estamos assombrados pela possibilidade da morte, que nos ronda a cada dia com pessoas próximas, pessoas da nossa família, e nós não conseguimos controlar. Nós somos bombardeados de notícias trágicas o tempo todo, dizendo do número de mortos, da falta de leito em hospitais, né? A situação político-econômica do nosso país também não está muito boa. Então, nós estamos passando também por momentos de lockdown, de isolamento em nossas casas, sem a previsão de seguirmos nossa vida aí com leveza, com tranquilidade. E nós somos obrigados a ter cuidados que antes a gente não tinha, como, por exemplo, o uso de máscara, o uso de álcool em gel a todo momento, né? Então, todas essas questões, elas vão fazer a gente entrar em contato com a nossa impotência diante de uma situação dessas, né? Então,
entramos em contato com a nossa vulnerabilidade e, consequentemente, com a insegurança e com o medo. Então, nós pensamos, sentimos e agimos permeados de tensão. Por isso que a ansiedade ela aparece como forma de nós nos atentarmos para o nosso corpo no momento presente. O que eu posso fazer por mim neste exato momento, no aqui e agora, vivendo um dia de cada vez, né? E essa pandemia vem trazer uma questão para nós muito importante, que é como que eu posso aprender, o que essa pandemia está me exigindo a olhar que eu não olhava antes, né? Então, diante disso, eu vou sugerir aqui para vocês algumas atividades que vão auxiliar, né, a lidar com essa ansiedade, não só durante o processo da pandemia, mas também em qualquer situação em que você possa estar sentindo essa interferência negativa da ansiedade. Vamos lá? Então, primeira questão que eu quero trazer, primeiro exercício que eu quero trazer para vocês de um exercício de respiração. Então, quando você sentir que você está com aquela agonia, com aquela aflição, com aquela preocupação, com coisas que você não controla, né? Você vai inspirar em 3 segundos, né? Então, inspira, segura em 5 e solta em 7. Então, você vai esvaziar o seu pulmão todinho e a barriga de ar, tá? Então, quando você estiver ansioso, inspira em 3 segundos, segura em 5 segundos e solta o ar em 7 segundos. Você pode fazer essa sequência sempre que você se sentir ansioso, preocupado, aflito, angustiado, tá? E você pode repetir essa sequência até você se acalmar ou até a hora que você achar que deu uma melhorada, tá? Essa é uma técnica mais direta para aliviar um pouco, porque às vezes durante a ansiedade nós sentimos essa respiração curta. Então é uma forma da gente entrar em contato com a nossa respiração, com o nosso corpo e aliviar todo esse estresse, certo? Segunda questão segundo exercício, né, que eu quero trazer para vocês é o controle dos pensamentos. Lembra que eu falei que o ansioso é extremamente racional e que por ser racional ele vai ter pensamentos muitas vezes negativos? Pois é, existe um ciclo da ansiedade que começa justamente nos pensamentos negativos. Então, o pensamento que eu tenho negativo, ele gera um sentimento de angústia. Esse sentimento de angústia vai gerar ansiedade, a ansiedade vai proporcionar o medo, e o medo vai fazer o quê? Fazer com que eu crie pensamentos negativos de novo. Então, esse é o ciclo ansioso e que nós vamos precisar trabalhar no controle dele, certo? Através do controle dos pensamentos negativos. Então, meu convite para você é que você identifique os pensamentos negativos e quando você identificar o pensamento negativo, você vai dizer para você mesmo: obrigado, pensamento, mas pode ir embora que você não está me ajudando nesse momento. Porque dessa forma você tira o seu racional desse foco e naturalmente o ciclo ansioso ele é quebrado bem no início, né? Então, porque quando eu penso negativo, eu gero angústia, ansiedade e medo. Se eu não penso negativo, eu não vou gerar angústia, nem ansiedade, nem medo. Para ficar melhor, você pode até substituir o pensamento negativo por um pensamento positivo correspondente. Então, vamos supor, né, que você está pensando: e se minha família morrer, se meu esposo adoecer, se minha filha adoecer, se meu genro adoecer? Vamos voltar? Obrigado, pensamento, mas pode ir embora que agora você não me ajuda. Tá todo mundo da minha família saudável, todo mundo vai ficar bem.
né? Esse seria um pensamento correspondente positivo, certo? É um convite para você tentar ou testar para ver se funciona com você, ok? Então, a gente vai identificando o que causa angústia pra gente a nível mental e a gente controla os nossos pensamentos a partir daí, quebrando então o ciclo da ansiedade. A minha próxima dica para vocês, sugestão, é a prática de exercícios físicos. Por quê? Quando a gente exercita o nosso corpo, o que vai acontecer? Além da gente liberar um monte de hormônios de satisfação e prazer que vão nos auxiliar com o nosso bem-estar físico, a gente pega aquela energia mental em excesso, dá essa energia para algo positivo de forma saudável. Então, em vez de vir sintomas ansiosos, você coloca toda essa energia em excesso para o corpo trabalhar os músculos, né? Que seja uma academia, que seja uma caminhada, que seja uma dança. Tem que ser uma prática de exercício que você se sinta confortável, tá ok? E é importantíssimo, é imprescindível. É uma das primeiras coisas que eu digo para os meus pacientes quando eles começam a psicoterapia para trabalhar a ansiedade, certo? Rotina para dormir. Um dos sintomas da ansiedade não é a perturbação do sono? Pois então, precisamos ter uma rotina para dormir. Então, minha sugestão é que 3 horas antes de você dormir, você pare de trabalhar, né? Muitas vezes, nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo home office e a tendência é de trabalhar mais porque estamos dentro de casa. Então, minha sugestão é 3 horas antes de você dormir, você pare as suas atividades profissionais, tá? Se 2 horas antes de dormir, você para de comer, porque aí o seu estômago vai fazer digestão e isso vai gerar uma noite de sono mais tranquila. E 1 hora antes de dormir, eu sugiro que você evite o uso de telas brancas, como celular, TV, tablet ou computador, certo? Porque a gente entra num estado de estímulo, então nós precisamos diminuir esse estímulo para que a gente possa relaxar, sair daquele estado de tensão para poder ter uma noite de sono proveitosa. Gerencie o contato excessivo com as notícias. Minha dica aqui é que você busque somente as notícias necessárias para você se atualizar. Lembrando que o excesso de informações, de pensamentos negativos, faz você pensar que não tem saída. Isso vai gerar insegurança, medo e todos aqueles pensamentos negativos que iniciam um ciclo ansioso, não é? Então, quando você identificar que está vendo notícia demais e que está entrando nesse estado de pensar catastroficamente, né, meu convite é você parar um pouquinho, desligar o noticiário, evitar entrar em contato com informação demais, tá? E dizer para você mesmo que tudo isso é só uma fase e que isso vai passar em algum momento, tá? Então, quando você entrar nesse processo, né, de desespero, de pensar que não tem saída, que a gente está perdido por conta da pandemia, lembre-se, isso é uma fase e isso vai passar. Nós precisamos ter muita paciência e muita calma, né? E uma outra atividade muito importante que faz a gente entrar em contato com os nossos sentimentos é ter um diário, né? Um diário, um caderno para você escrever tudo aquilo que aconteceu no seu dia e como você está se sentindo. O que acontece? Como o ansioso é muito racional, a tendência é ele sempre ficar calculando as coisas a nível mental, né? Quando a gente escreve num caderno, num diário, tudo aquilo que está acontecendo, a gente é obrigado a entrar em contato com a situação de novo ao escrever e principalmente entrar em contato com o que a gente está sentindo diante daquele fato que aconteceu. Então, é como se a gente estivesse estabelecendo um diálogo com a gente mesmo. E isso é importantíssimo num processo em que você consegue se acalmar, você consegue se acolher,
né? E você consegue se proporcionar momentos de maior tranquilidade. Então, sugiro que você escreva diariamente sobre o que você tem sentido e como é estar tendo crises de ansiedade ou que situações desencadeiam esses sentimentos de angústia e preocupação e o que você pode fazer por você, né, em determinado momento. Por último, eu quero te convidar para ter um tempo para você. Sim, uma rotina de autocuidado, ela é essencial para te ajudar. Que seja você ver um filme que você goste, que seja você tirar um tempo para tomar um banho mais demorado, tomar um café da manhã, montar uma mesa, tomar um café da manhã. Eu quero que você se proporcione um momento de relaxamento diário. Por menor que possa parecer, é importante você ter consciência que você está fazendo isso por você. Então, ficam aqui essa minha dica, né, de sugestões também para que você consiga lidar com a ansiedade. Quando você vir que está com muitos sintomas incontroláveis, procure ajuda médica e psicológica. Nós da saúde estamos aqui por vocês. Ninguém precisa lidar com tudo isso sozinho. Eu me coloco à disposição. Eu deixo aqui os meus contatos para caso vocês precisem de ajuda. Meu propósito de vida é auxiliar ansiosos. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muita gratidão, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço!